Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Giane Oliveira, eu sou do UNIP, Núcleo Internacional de Políticas Inovadoras, e hoje a gente está aqui para fazer um treinamento de governança estratégica voltado para diretorias de empresas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A governança estratégica ela é um pilar do ISG, né? Vou explicar um pouquinho sobre o que significa ISG. E depois a gente vai para além dos conceitos, né? E para uma aplicação mais prática. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos do que a gente consegue identificar dentro da própria empresa, para poder vocês também conseguirem visualizar, né, esse conceito dentro da empresa de vocês e principalmente depois partir ali para um campo mais prático. Então, vai ter essas fases aqui, né, dessa apresentação. Vou colocar aqui. Ok. Então, ESG para diretoria, né? Então, vamos colocar primeiro aqui a nossa empresa, qual que é a nossa missão. Hoje, o Núcleo Internacional de Políticas Inovadoras, ele é uma startup comprometida com a transformação e o desenvolvimento sustentável. Nossa missão ela é compartilhar conhecimento, que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, orientar decisões estratégicas e estabelecer uma rede de instituições alinhadas com o futuro sustentável. Então, a gente entende que para uma sociedade, para uma cidade, para um município, conseguir se desenvolver bem, ele precisa que os outros, né, existem ali uma corrente que precisa desenvolver também. Então, o município sozinho não consegue, as empresas sozinhas também não conseguem, então precisa ter ali um equilíbrio, né, também juntamente com a comunidade. Então, o nosso trabalho é um trabalho mais ou menos coletivo para a gente conseguir trabalhar e ter um resultado mais eficiente. É mais ou menos por aí. Então, alinhamos as estratégias empresariais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, para gerar valor, inspirar mudanças e construir uma nova cultura no presente, pensando no futuro. Então, fazendo aqui uma pequena apresentação também, eu sou a Giane Oliveira, né, cofundadora do NIP, jurista, eu sou mestranda em Políticas Sociais pela Universidade de Lisboa e consultora em cidades inteligentes e sustentáveis e também consultora em governança estratégica ESG. Né, eu trabalho juntamente com a dona Janaína Oliveira, né, vocês conhecem, ela é cofundadora também, cientista social, com habilitação em políticas públicas e trabalha voltada ali para a consultoria dos projetos sociais, responsabilidade social, né? E também já foi até ganhadora ali do Mulher de Negócios. Então, é um trabalho que a gente faz aqui em coletivo, juntando as nossas expertises para apresentar também um bom resultado para vocês. Então, vamos, né, para o campo aqui já sobre o que é ESG, essa sigla, né? ESG é uma sigla em inglês que tem relação com sustentabilidade. Então, muita gente já ouviu falar, tem gente que ainda não ouviu falar, mas sabe que está ligado com a questão sustentável. E geralmente a questão sustentável, ela ainda tem a gente ainda quando ouve a palavra sustentabilidade, né, ainda entende que tem a ver só com o meio ambiente. Então, muitos acreditam que a sustentabilidade ela só tem a ver com o meio ambiente, mas na verdade sustentabilidade ela é sobre continuidade de vida. Então, dentro de uma empresa a gente chama de sustentabilidade corporativa, né? Então, o que que é uma coisa sustentável? É uma coisa que ela tem a possibilidade de permanecer por muito tempo, de ter essa sustentabilidade, esse prazo longo. Então, se hoje vocês estão aqui assistindo a esse treinamento, é porque com certeza tem um interesse de a empresa ter uma continuidade, ter uma expansão, ter uma melhoria, né, evoluir. Então, esses pilares do ESG, que são os pilares da sustentabilidade corporativa, é justamente isso, né, com essa intenção de fazer com que a empresa ela consiga se desenvolver, que ela permaneça ali ao longo do tempo, de uma estrutura eficiente, uma estrutura de qualidade, uma estrutura que rendam bons frutos, né? Não basta só ser uma empresa aí que tem 100 anos, que tem 80 anos, mas é uma empresa que tem rentabilidade, que está crescendo, né? Que está desenvolvendo de uma forma bem eficiente no mercado. Então, a ESG, ela tem três pilares, né? O pilar ambiental, que todo mundo já ouviu falar, né? Que realmente ele preocupado com a questão da sustentabilidade ambiental mesmo, uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, ela está se preocupando com a própria casa, né? Hoje a gente sabe que
as questões ambientais elas estão impactando diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando a empresa ela também volta ali o seu olhar para essa área da responsabilidade ambiental, ela está cuidando da própria casa e ela com certeza vai ter também uma boa economia, um bom resultado ali a partir desse tipo de investimento. O lado social também, né? Que é um lado que a gente até fala que é o corpo da empresa. Então, ela é responsável pelo cuidado dentro e fora da empresa, não só as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas também os clientes, os fornecedores, né? As pessoas que estão envolvidas ali diretamente com a empresa ou com o impacto que a empresa está causando. Então, essa questão social também é um pilar aqui importante dentro da sustentabilidade corporativa. E o outro é a governança, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui com vocês. E a governança, ela é considerada o cérebro da empresa. Então, onde acontecem as decisões, as regras e a cultura da empresa. Então, a gente tem a governança hoje aqui como uma função muito importante, né? Porque através dela a gente consegue desenvolver aqui os próximos passos e, principalmente, a gente consegue ter uma visão clara sobre o que a empresa precisa fazer e o que a empresa ela vai seguir, né, daqui para frente. Então, é mesmo o cérebro da empresa. Falando agora sobre a importância, né? Por que que é importante falar sobre ESG, começar a entender sobre esse conceito, por que que é importante aplicar esse conceito no dia a dia, né, da empresa, e é justamente por trazer segurança. Uma segurança não só para quem está aqui nesse patamar, né, que é o patamar de vocês aqui da diretoria, mas também para todos os funcionários, para os clientes, né, de uma forma geral, todas as pessoas que estão envolvidas dentro da empresa elas se sentem muito mais seguras quando tem regras muito mais estabelecidas, quando a gente consegue perceber que a empresa ela tem um caminho que está seguindo. Então, hoje, qual que é a maior dificuldade para uma empresa que ela está em crescimento, por exemplo? É justamente ter essa visão clara do caminho que está sendo seguido. Então, muitas vezes a gente sabe, tem uma demanda, né? O dinheiro está entrando, mas fica com aquela dificuldade de gerir tudo ao mesmo tempo, dificuldade de entender qual que é o próximo passo, o que que a gente faz aqui para melhorar a estrutura, né, da empresa. Então, a sustentabilidade, né, a parte da sustentabilidade corporativa, ela te dá esse amparo. Então, a ESG, ela não é só você aplicar teorias ou colocar algum tipo de situação voltada para uma área específica, mas é mesmo uma nova forma de administrar. Então, quando você aplica a ESG, quando você está aplicando aqui a sustentabilidade corporativa, você tem aqui um modelo para seguir administrativo. Então, é mais ou menos por aí, né? Como resultado, né, melhora também a gestão financeira, né, como eu falei, de ter essa clareza, de ter esse tipo de administração de uma forma muito mais assertiva e coerente, a gente também tem um resultado na gestão financeira. Economiza de forma eficiente, melhora o ambiente de trabalho, valoriza a empresa, e esse valor da empresa, não só para quem está de fora, por exemplo, não só para quem olha a empresa e vê que a empresa está crescendo, por exemplo, mas gera mesmo um valor monetário. Então, a empresa ela tem a tendência, quando a empresa investe em sustentabilidade, ela tem a tendência mesmo a ser valorizada no mercado financeiro. Então, esse é um resultado que a gente tem aí que está na média de uns 20 a 30% para as empresas que investem em ESG. Então, a gente consegue também ter essa visibilidade positiva, né, aqui através da valorização da empresa. E também evita os erros, riscos e até injustiças. Vocês vão entender por quê, né? Mas vou colocar os exemplos claros e mais práticos também aqui. Mas quando a gente coloca regras e estabelece regras dentro da empresa, a gente consegue também administrar de uma forma muito melhor possíveis conflitos, né? A gente consegue colocar as regras muito mais claras, muito mais definidas, evitando então possíveis erros, possíveis riscos que seriam tomados aqui. Então, todos esses benefícios aqui através da aplicação da sustentabilidade corporativa.
Então, vou colocar um exemplo prático, né? Eu Eu coloquei aqui uma empresa fictícia, tá bem? Então, vou colocar alguns exemplos para poder vocês entenderem como é que funciona de uma forma mais clara. Quando a gente tem um exemplo de uma coisa mais real, né, vem também os insights na nossa mente. O que é que eu quero que vocês entendam a partir desse exemplo que eu vou dar aqui para vocês? Eu quero que vocês pensem nesses padrões aqui dentro da própria empresa de vocês. Então, esse primeiro, eu vou dar exemplo de duas empresas, vai ser a empresa A e a empresa B. A primeira empresa, ela tem algumas falhas. Então, o que que eu quero que vocês façam, já que a partir desse primeiro momento? Eu colocando aqui as falhas da empresa, vocês identifiquem se a empresa de vocês também está cometendo essa falha, tá? E faz aí uma anotação. Então, é importante a gente começar a mapear o que é que falta a gente fazer dentro da... O que é que a gente consegue melhorar, né? De uma forma mais prática mesmo. Então, o primeiro ponto é dessa empresa aqui, que é uma empresa que está falhando, que não está conseguindo cumprir as coisas de uma forma melhor, né? Ela não tem padronização dos procedimentos. Então, olha só, essa empresa de call center recebe chamadas, né? E também faz chamadas automáticas ali, que é uma empresa de vendas. E também nessa empresa de vendas tem os problemas do serviço que eles oferecem. Então, muitas vezes os clientes ligam para reclamar, por exemplo, ou então o serviço não foi instalado corretamente, coisas nesse sentido, né? E o que que acontece? Quando a gente vai resolver um problema dentro dessa empresa, muitas vezes o problema é resolvido por um caminho e às vezes é resolvido por outro. Não tem um padrão, a gente não tem estabelecido uma regra, né, para poder resolver os problemas aqui que eles têm dentro desses eventos, desses acontecimentos. E até mesmo na questão da venda, né? Por exemplo, às vezes a gente sabe que quando fecha uma venda, a venda ela tem ali alguns caminhos. Então a gente tem a venda, depois a gente tem o pós-venda, o cliente liga, e às vezes o cliente precisa de algum outro tipo de apoio, suporte. Então, existem muitos tipos de situações dentro de uma empresa, né? E essas situações, elas precisam ali ser visualizadas de uma forma clara. Só que o que que acontece? Muitas empresas, né, que é o exemplo aqui dessa empresa de call center A, não tem isso de forma padronizada. Então, isso gera muitos conflitos, tanto na hora de resolver os problemas e acaba gerando um tempo maior também, né? Então, ninguém sabe o que deve fazer, aumenta o tempo para resolver o problema. Então, por exemplo, digamos que o funcionário lá, o funcionário que é o vendedor, ele está procurando a resposta para resolver o problema do cliente dele. Então, aí ele vai, através de um canal, ele vai procurar no escritório X, depois ele vai para o escritório do outro chefe, daí mandam ele para ir para outro departamento e fica naquela bola de neve. Então, as situações que poderiam ser resolvidas de forma clara, né, de uma forma mais objetiva, não é resolvida de forma simples. E aquele funcionário que podia já estar fazendo outra venda ou estar fazendo outra função, ele perde o tempo dele, que é um tempo precioso, né, para resolver um problema que não foi esclarecido. Então, a falta de padronização, né, gera esse desgaste para dentro da empresa também, mas gera esse desgaste para fora. Por quê? Os, os, os clientes, né, eles também recebem esse impacto. Então, imagina, o cliente liga para resolver um problema e fala lá, olha, eu estou com esse problema aqui, não, eu preciso de ajuda, assim, assim, assim. Só que é uma mesma situação que aconteceu com o amigo do cliente, né? Então, o Mário, vamos colocar assim, o Mário ligou para resolver o problema. Então, olha, eu estou ligando porque aconteceu um erro aqui na minha instalação e me entregaram o equipamento errado. Vamos colocar. E daí, quando ele vai resolver o problema, mandam ele para ir para uma loja física ou mandam ele procurar não sei o quê, mandam ele enviar um e-mail. E daí ele fala: Ah, mas semana passada o meu primo ligou aí para vocês e vocês falaram para ele fazer nada. Já conseguiu resolver o problema dele de forma automática pelo sistema. Entendeu? Então, de uma forma mais objetiva, né? Quando a gente não tem essas padronizações, a gente consegue aumentar também a insegurança do cliente, gerando maior insatisfação por parte do cliente. Então, esse aqui é um ponto muito importante, né? Que a gente precisa mudar dentro da instituição, da organização. Então,
o impacto é negativo dentro da empresa e fora da empresa também, né? De forma mais reduzida. O segundo ponto, então, não tem uma cultura estabelecida. Então, qual que é a cultura da empresa? A cultura é justamente aquela forma interna que as pessoas sentem, né, ao entrar no ambiente. É igual quando a gente faz uma visita, por exemplo, num outro município ou numa outra cidade, e aí a forma de comer um alimento é diferente do que aquele que a gente tem atualmente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, lá no Pará, a gente come açaí com coisas salgadas, né? Então, em outros lugares do Brasil, o açaí ele é tomado só como um sorvete, só com coisas doces. Então, as pessoas acham esquisito tomar açaí daquela forma. Esse jeito, né, essa cultura do povo de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, ela é adquirida de uma forma muito interna, né? As pessoas vão fazendo aquilo de uma forma muito específica sem perceber. Então, aquilo é mesmo forte, sabe? Você ter uma cultura estabelecida. Porque quando um funcionário vem de fora para dentro da sua empresa, você contrata um novo funcionário, ele sente a cultura da empresa. Então, se, por exemplo, for uma cultura negativa, né, o funcionário vai saber, olha, nossa, lá é um ambiente de trabalho que tem muita fofoca, lá é um ambiente de trabalho que tem muito isso e aquilo. Então, a pessoa que vem de fora, ela consegue identificar, por exemplo, né, a cultura da empresa. Se for uma cultura boa, vai falar sobre os impactos positivos. Nossa, é uma empresa que tem uma cultura de valorização do funcionário. Então, eu me sinto bem, eu me sinto acolhido. Então, a cultura é esse sentimento que as pessoas sentem ao entrar na nossa empresa. Não só os funcionários, né? Mas principalmente, mas também os nossos clientes. Então, os clientes, quando eles chegam na nossa empresa, eles também sentem o impacto da cultura, né? Como que os clientes são tratados? Qual é a cultura aqui desse ambiente? Então, quando a cultura ela é uma cultura estabelecida, né, com os critérios ali de sustentabilidade, que são critérios bons, né, voltado ali para a valorização humana, essa cultura ela tende a melhorar o ambiente de trabalho. E quando essa cultura não está estabelecida, né, que é o caso aqui da empresa de call center A, ela gera, então, maiores conflitos entre os funcionários. Então, quando essa empresa ela não se preocupa em definir qual que é a cultura, como a gente lida com determinados problemas, por exemplo, o que que o funcionário ou o que que o cliente pode esperar da gente, né? Então, quando a gente tem essa preocupação e esse posicionamento de uma forma clara, então isso também vai gerar aqui um impacto tanto dentro da empresa quanto também para fora, para quem vem só visitar ou para quem é cliente, né, e vai chegar aqui, por exemplo, um dia ou outro. O próximo ponto é a questão dos treinamentos. Então, não tem treinamento constante quando essa empresa aqui, por exemplo, não teve os treinamentos constantes. O que que aconteceu como resultado? Não teve uma evolução clara da empresa e dá uma sensação de estar parado no mesmo lugar. Então, imagina que você, né? Imagina, não sei se algum de vocês que está que tá assistindo agora, por exemplo, toca algum instrumento musical ou então desenvolveu alguma habilidade, algum hobby recentemente. Mas quando a gente tem um treinamento, seja ele qual for, tanto voltado aqui para a área da saúde, do corpo, né? Um exercício físico, não sei, ou alguma habilidade, por exemplo, musical, como eu falei, né? Quando a gente faz algum tipo de treinamento, a gente é ser humano, a gente tem a vontade de visualizar o desenvolvimento do nosso estar, né? Então, a mesma coisa com os funcionários. Os funcionários, né, a gente como um todo, como é ser humano, a gente gosta de visualizar o desenvolvimento. Então, se a empresa está preocupada em crescer como empresa, em evoluir, às vezes colocar ali novas filiais, ou então mesmo expandir, né, como empresa, os funcionários eles precisam também acompanhar esse ritmo de crescimento. Então, é preciso haver aqui um treinamento constante para que haja esse sentimento de evolução, até mesmo dentro dos próprios funcionários. Então, imagina que o funcionário já tem, sei lá, 5, 6 anos trabalhando dentro da mesma empresa e nunca recebeu um treinamento. Então, às vezes, ele não sabe.
que tipo de coisa que ele vai trabalhar no futuro, ou quais são ali as habilidades que ele está adquirindo. Então, é muito importante mesmo investir na qualificação de quem já trabalha conosco, né? De quem está ali no nosso dia a dia, né? Trabalhando dentro da empresa. Então, esse sentimento também de riscos é aumentado para quem não recebe esses treinamentos, né? E também para as empresas que não conseguem visualizar o crescimento do próprio funcionário. Então, isso também é negativo para quem está nessa parte aí da gestão da empresa, que no caso de vocês, né, vocês estão aqui na linha de frente, a diretoria. Então, esse sentimento de risco também é para a gestão, né, para a diretoria. O outro ponto negativo, né, aqui da nossa empresa A é falta de canais de comunicação. Então, essa dificuldade, né, em não ter um canal de comunicação específico, das pessoas não saberem onde comunicar quando acontece determinado problema, acaba aumentando também a questão dos problemas, dos conflitos, né, interpessoais. Porque as pessoas elas tendem a tentar resolver, então, por conta própria. E quando acontece assim, aumenta então os conflitos, aumenta as fofocas, né? O disse-me-disse, gera aqui muita dificuldade mesmo de interpessoal, né? Que a gente chama. Então, tem aqui uma dificuldade maior por não ter um canal de comunicação. Então, a importância mesmo de desenvolver um canal específico para resolver problemas. Então, por mais que seja, às vezes a empresa já é muito grande, né? Então já tem uma quantidade muito grande de funcionários. Geralmente esses canais de comunicação são mesmo saque, ou um e-mail específico, né? Quando é uma empresa menor, a gente consegue mesmo fazer através de e-mail. Então, desenvolve ali, por exemplo, um e-mail específico para receber reclamação, ou então um departamento específico dentro da empresa que fique responsável aqui pela parte da resolução de conflitos. Então, a gente tem aqui uma segurança para apresentar tanto para os funcionários, para eles saberem, olha, os problemas são resolvidos através disso daqui, né? Então, isso aqui aumenta e melhora esse aspecto aqui interpessoal dentro das empresas. E como resultado, né, então, de todas essas dificuldades aqui dentro da empresa a gente tem um aumento da rotatividade, por exemplo, né? Então, as pessoas tendem a buscar outras oportunidades, então, não ficam satisfeitos aqui com esse ambiente de trabalho, vai buscar outras oportunidades, ou não rende, né, como poderia. Então, imagina que o funcionário insatisfeito não está buscando ali melhorar adquirir novas habilidades ou se visualizar dentro da empresa, mesmo crescendo junto com a empresa. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não tem noção de crescimento de empresa, nada. Então, ele fica parado, ele não busca se desenvolver, então, ele não chega num potencial que ele poderia adquirir, né, aqui dentro da empresa, juntamente com as habilidades que ele já tem, né, ou então com a melhoria de habilidades que ele poderia desenvolver. E de forma, né, de uma forma mais específica, aumenta também os custos operacionais. Então, como eu citei mesmo no primeiro exemplo, né, passa muito tempo para resolver um problema, então é uma mão de obra ali que poderia estar fazendo já outra coisa, né, aumenta o custo. Até mesmo na hora ali de resolver alguma outra situação, né, por não ter ali os procedimentos de forma especificadas, mais uma vez aumenta os custos operacionais. Então, de uma forma geral, né, isso impacta negativamente, né, no âmbito geral da empresa, mas também no âmbito financeiro. Então, isso, assim, eu estou colocando alguns exemplos pequenos, mas a gente tem dezenas e dezenas de exemplos, né, que a gente conseguiria melhorar aqui a questão mesmo de eficiência financeira de uma empresa que está falhando nas questões aqui da sustentabilidade corporativa, tá bem? E, né, agora um exemplo bom, prático, que daí também eu quero que vocês identifiquem também aqui quais coisas que vocês já estão fazendo, o que que dá para melhorar, o que que já está sendo feito, o que poderia melhorar também, mas é justamente o contrário, né? Uma empresa B que tem então a padronização dos procedimentos, então essa empresa que já conseguiu padronizar, já tem tudo muito bem definido, ela consegue até abrir novas filiais, né? Por quê? Porque já existe um protocolo.
Então, é fácil quando você já tem tudo definido, para você depois gerir uma outra empresa em outro polo, por exemplo, você depois, claro que vai ter que contratar uma pessoa muito bem capacitada, né? Mas quando você fizer a contratação, a pessoa sabe qual o caminho que deve seguir, né? Tipo, olha, a gente resolve problemas assim, a gente tem esse procedimento aqui para poder para desenvolver esse serviço, esse outro serviço ele é seguido com esse caminho aqui. Então, tudo é muito bem definido. Então, assim, é possível abrir novas filiais, expansão da empresa, né? Muito mais possível, porque já existe um modelo funcional, o modelo está funcionando muito bem. Então, isso é por isso que a gente fala que é sustentável, né? Isso garante ali uma sustentabilidade ao longo do tempo. E essa cultura também, né? Vamos para a cultura agora. Cultura estabelecida, então, ela gera o quê? Eficácia na gestão, aumenta a eficiência. Então, quando a cultura, as pessoas já entendem, já sabem como que é a cultura, elas se sentem confortáveis, sentem um bem-estar dentro da empresa, então essa gestão, ela é muito mais eficiente. É uma gestão que a gente consegue economizar tempo, economizar recursos, a gente consegue ter ali uma produtividade aumentada. Então, tudo isso vai impactar também de forma positiva no lado financeiro. Isso também, além do bem-estar coletivo, né, que isso também é muito importante, porque, né, querendo ou não, imagina, você fica 8 horas no ambiente de trabalho, é claro que você quer estar num ambiente bom, né, quer estar num ambiente positivo. Então, além de tudo isso, né, além de você proporcionar também um ambiente melhor, você tem essa eficiência de uma forma também mais sustentada. E os treinamentos constantes, né, que a empresa B aí está desenvolvendo, esses treinamentos ajudam as pessoas a conseguir visualizar a própria evolução, aumenta a vontade de crescer junto com a empresa e diminui aquela sensação de risco. Diminui tanto para quem está na questão para quem está na direção, né? E também diminui essa sensação de risco para os próprios funcionários, porque muitos funcionários, qual que é a sensação, né, deles? Não sei que horas eu posso ser demitido a qualquer momento e tal. Então, eles não têm uma visão, né, das regras claras da empresa. Por motivo X e Y ninguém é demitido, mas por motivo A e B, né, esse aqui é uma coisa grave dentro da empresa. Então, claro, gera demissão. Então, nem essa clareza, né, se o funcionário não tiver, faz parte da cultura, né, de ter ali estabelecido mesmo as regras, né, de uma forma muito bem clara também. Então, essa sensação de risco, ela é diminuída quando tem esses treinamentos constantes, né, quando tem essa cultura aí muito bem estabelecida. Outra coisa bem boa que a empresa B está fazendo é os canais de comunicação. Então, as pessoas elas sentem segurança para a resolução dos conflitos internos, porque é muito bem estabelecido os canais de comunicação. Sabem que se tiver algum problema, tem que mandar e-mail para o RH, ou tem que mandar o e-mail para o departamento X. Então, os canais de comunicação são muito bem definidos. As pessoas sabem o que devem fazer para resolver conflitos, não vão ficar tentando resolver por conta própria. Então, diminuiu aqui o tempo que foi gasto, às vezes, para resolver um problema que é facilmente resolvível. Então, assim, a gente tem também aqui muita eficiência, né? A gente, quando fala sobre governança estratégica, fala mesmo sobre eficiência. A gente tem eficiência no tempo, eficiência de recursos, economia, assim, realmente é um impacto positivo muito transformador dentro de uma empresa aqui, a partir desse momento que a gente começa nos passos a passos da governança corporativa. E como resultado, né? Então a gente tem aqui a diminuição da rotatividade da empresa, redução dos custos operacionais. Como eu falei, mais uma vez, né? Eficiência. Eficiência de recursos humanos, eficiência de recurso financeiro. Então, é muito produtivo para quem começa a aplicar, para a gente ver os resultados de forma clara, de forma específica e muito bem definidas, né? Aqui através da aplicação ESG. E aí vamos então aqui para o dia a dia. Eu deixei aqui uma tarefinha assim bem prática, né? Eu gosto muito de ser prática. Eu gosto de visualizar. Eu gosto de visualizar as coisas
que dê para as pessoas entenderem de um jeito que elas já vão sair fazendo alguma coisa, entendeu? Então, eu quero que isso daqui, né, esse treinamento, ele seja um treinamento eficaz, né? Então, eu trabalho com eficácia, eu quero as coisas acontecendo no campo real, não só na teoria. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias, né, de governança estratégica prática, para vocês entenderem, então, a transparência, ética, accountability, gestão de riscos e compliance. A gente tem mesmo códigos, são normativas, né? A gente transforma isso de uma forma através de uma legislação interna dentro da empresa. Então, isso aqui é feito juntamente com, pode ser o NIP, pode ser alguma outra empresa que trabalha com isso, né? Mas a nossa instituição, ela faz esse tipo de organização aqui para já deixar tudo também muito bem definido. E também os indicadores e métricas de governança, né? Então, a gente tem alguns indicadores, né? O que são indicadores? Indicadores são umas palavras-chave, né? Que a gente vai, então, atrás daquilo para poder resolver o problema. Imagina, para a gente conseguir visualizar de uma forma muito clara, né? A gente precisa, então, ter aqui umas palavras-chave, a gente precisa ter um indicador muito bem definido para conseguir visualizar qual que é hoje a dificuldade específica aqui da empresa. Porque cada empresa ela tem uma dificuldade diferente. Então, a gente precisa, então, começar a mapear, né, os indicadores para a gente ver qual que é a empresa que a gente tem hoje e qual que é a empresa que a gente quer amanhã. Então, isso é feito através de indicadores e métricas, né, de governança. E depois disso, né, tem a cultura organizacional alinhada com o propósito, né? Outra coisa que é preciso definir muito bem, se ainda não tiver definido o propósito da empresa, né? Ele tem que ser muito claro, tem que ter muito alinhamento com todas as coisas que são desenvolvidas dentro da empresa. Então, os funcionários precisam saber o propósito, precisam incorporar o propósito e a cultura organizacional, né? Então, através mesmo de uma norma, de deixar isso muito bem definido, né? Alinhado junto com o propósito da empresa. E também estrutura de conselhos, políticas de auditoria, canais de denúncias, né? Que é aquela parte ali que eu falei, que às vezes não dá para colocar um departamento específico para isso, mas só de a pessoa saber que é possível enviar ali pelo e-mail tal, né? Então a gente consegue já desenvolver isso daqui de uma forma que traz eficiência também de recursos humanos, traz uma eficiência também financeira, né? Porque gasta menos tempo e também vai conseguir trazer melhor resolução dos conflitos. Também acesso a incentivos fiscais e parcerias públicas. Vou só voltar nessa estrutura de conselhos e políticas de auditoria, só por conta que eu lembrei de uma outra situação. Imagina que na empresa de vocês não tenha tantos conflitos, tá bem? Mas quando a gente pensa numa expansão, quando a gente pensa, por exemplo, em fazer uma filial ou mesmo uma expansão, né, da empresa, então a gente vai começando a perder a gente vai começando a perder de mão, de vista, né, a quantidade de funcionários que a empresa tem, por exemplo. Então, às vezes, aparentemente, essas coisas que eu estou citando, às vezes parece que, não, é só para a empresa que é muito grande. Mas, na verdade, não. É para a empresa que está com essa intenção mesmo de desenvolver também, de crescer também. Então, eu não sei como que é no campo prático, né? Se aí já tem algum tipo de dificuldade para resolver conflitos ou alguma coisa, mas no geral, é um resultado muito positivo e que eu realmente recomendo, né, que seja estruturado aí para melhorar a eficácia também da resolução de conflitos. Voltando então, acesso a incentivos fiscais e parcerias públicas. Também é possível fazer prestação de serviço público, é possível a gente conseguir ter aqui uma melhora, né, nos incentivos fiscais, por exemplo, ter acesso a juros reduzidos, né? Não sei se vocês têm essa noção, mas para quem já tem estrutura ESG dentro das empresas, até acesso a créditos a pessoa tem. Então, a empresa tem, né? A pessoa que eu falo é o empresário. Mas a gente aumenta mesmo aqui a eficiência financeira também, trazendo a oportunidade de acessar fundos de crédito que são destinados só para quem já tem a ESG aplicada. Então, isso aqui também é muito interessante, muito específico, né? Hoje, a... Desculpa.
Hoje, as empresas que têm aqui a sustentabilidade corporativa aplicada, elas têm acesso a uma quantidade de investimentos financeiros que são voltados para a sustentabilidade corporativa, que é muito superior às outras que não têm. Então, só para vocês terem uma noção, a gente está falando mesmo de trilhões, trilhões de dólares. São trilhões de dólares por ano que são aplicados ali, voltados para ESG. E qual que é aqui a grande vantagem, né? A grande vantagem é que a concorrência é pequena, então não existem hoje tantas empresas aplicando ESG, né? A maioria das empresas que aplicam ESG são empresas muito grandes, né? Ou então são empresas aqui que estão conhecendo agora. Então, agora, né, que esse termo está tornando mais ou menos assim popular, então a gente ainda tem ainda um espaço muito grande, né? A gente ainda tem acesso aqui a incentivos fiscais e também a oportunidades que a outras pessoas nem sabem que existem. Então, né, a gente tem essa possibilidade aqui também que é muito interessante. E eficiência e inovação nos processos. Então, como eu falei, né, governança corporativa, né, especificamente esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, é para falar sobre eficiência. Então, a gente quer mesmo que as coisas sejam feitas de forma eficiente, que sejam desenvolvidos a maneira, né, que tenha ali bons resultados e que tragam resultados positivos a longo, a médio e a curto prazo. Então, a gente consegue visualizar isso de uma forma muito clara. E, né, qual que é o próximo passo, então? Podem até tirar aqui uma fotinha, né, da tela, como dever de casa. Então, estabelecimento do propósito da empresa, se ainda não tem, né? Então, isso aqui deve estar muito bem definido. Depois, listar os pontos importantes para a definição da cultura da empresa. Então, é importante que a empresa tenha a cultura estabelecida, mas primeiro vocês precisam identificar como é que vocês querem que seja essa cultura, né? Porque isso vai depender de empresa para empresa. Então, tem que listar aqui os pontos importantes, tá bem? E depois, listar os principais problemas atuais da empresa. Então, coloquem exemplos práticos, né? Não precisa colocar os termos aqui, termos teóricos que eu coloquei, termos. Não precisa ter uma nomenclatura específica, né? Pode colocar aí do jeito que vocês quiserem, mas é importante ter os exemplos práticos aqui. E depois, os canais de comunicação eficazes. Então, como eu falei aqui, começar a partir de aqui, a partir de agora, né? Começar a colocar em prática, então, aquelas ideias que eu citei, né? Canal de comunicação para denúncia, começar a padronização dos serviços, né? Como é que faz aqui para resolver problema X e Y. Começa a listar aí quais são os problemas mais recorrentes que acontecem e quais seriam aqui as possibilidades de resolver isso de uma forma específica, né? Para fazer aqui uma padronização de acordo com a cultura, de acordo com o propósito. É por isso que o propósito e a cultura, eles vêm na frente, tá bom? Porque é a partir desses dois que a gente consegue definir de uma forma muito mais clara as outras coisas aqui, de uma forma também que vai ser eficiente, tá bom? E por fim, deixando com aqui o slogan, né, do NIP, que é a sustentabilidade, é o único investimento que vale um mundo. Então, além de todas essas possibilidades aqui de forma de eficiência, eficiência financeira, né, mesmo que eu citei, a gente também tem o benefício mesmo de saber que a gente está investido numa coisa que é uma coisa que é nossa, é uma coisa que vai trazer um resultado mesmo positivo para o mundo. Então, isso é uma coisa muito interessante, uma coisa muito boa e que, com certeza, faz com que esse trabalho que eu estou desenvolvendo seja também muito mais gratificante. Foi um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço. E vou deixar, então, aí a palavra para o próximo treinamento. Obrigada.